Olá pessoal, estamos aqui para mais um Dicame Gato, dicas para seu pet. Hoje nós vamos falar sobre ceratoconjuntivite seca ou queratoconjuntivite seca ou o famoso olho seco. Sabe o que é? Ainda não? Vamos lá! Então pessoal, vamos começar com a definição. O que é o olho seco? Vou usar esse termo porque é o mais fácil, o mais usado para quem é leigo, certo? O que é o olho seco? O olho seco vai ser a secura mesmo, a deficiência lacrimal de uma pequena ou de uma grande parte da córnea, que é essa primeira camada aqui do olho, a camada transparente, ou da conjuntiva. E quais são as causas? Bom, são várias causas que podem levar à secura do olho. A primeira delas, congênita ou hereditária, uma hipovitaminose, ou seja, uma deficiência de vitamina A, uma neoplasia nas glândulas lacrimais, algum trauma sofrido, por exemplo, um atropelamento, uma mordida, algum trauma que seja suficiente para causar um dano grave nas glândulas lacrimais, uma retirada, por exemplo, da glândula da terceira pálpebra que os animais têm aqui no cantinho, né? Nós não temos, só temos a pálpebra superior e inferior, mas vocês já devem ter visto até aqui no cantinho tem uns animais até que essa glândula sai, né? Que a gente chama olho de cereja. E essa glândula, ela também é responsável por parte da produção lacrimal. Então, em algumas cirurgias, tem gente que faz isso de maneira errada e remove essa glândula. Também pode causar um trauma cirúrgico também do suprimento nervoso das glândulas lacrimais ou dos seus ductos, né? Uma ruptura dos ductos lacrimais em alguma cirurgia também poderia causar o olho seco. Além disso, alguns medicamentos, principalmente aqueles derivados da sulfa, também têm uma chance de causar o olho seco. Algumas doenças autoimunes ou degenerativas também podem afetar. Até tem uma teoria, né, que na maioria das vezes o que vai acontecer vai ser uma destruição das glândulas lacrimais pelo próprio organismo, que seria uma coisa imunomediada, né, ou uma coisa autoimune. O olho seco, pessoal, na maioria das vezes ele vai ser bilateral, ele vai afetar os dois olhos. A gente pega com maior frequência em animais idosos, né? Nos humanos também a produção lacrimal ela vai diminuindo com a idade. Nos cães a gente também pega. Existem várias raças que são predispostas. A gente tem pego muito Shih Tzu, não sei se porque também hoje tem muito Shih Tzu. Poodle é bastante comum, mas acaba que a gente pega em vários animais já de uma idade avançada e consegue ver em diferentes raças. Como é que essa córnea, como é que esse olho, na verdade, ele vai se apresentar? A córnea e a conjuntiva, elas vão perder o brilho, vão tender a ficar opacas e depois vão evoluindo, né? Vão aparecendo novos sintomas, como hiperemia, vai ficando avermelhada, né? A esclera, aqui a conjuntiva também, pode ter algum edema, né, da conjuntiva e uma secreção que a gente chama de mucopurulenta. Vai ser uma secreção parecida mesmo com uma remela, só com uma remela bem espessa. Então, se você começar a perceber que o seu animal ele está produzindo uma quantidade, né, de secreção, aquela secreção amarelada, pegajosa, bem semelhante a uma remela assim espessa, tem bastante chance dele estar com o olho seco. Se você notar, se você lavar com soro também, você vai ver que a córnea pode estar opaca e secundária ao olho seco podem surgir outras coisas, como uma ceratite, né, que seria uma inflamação da córnea e, dependendo do caso, evolui até para uma úlcera de córnea. Alguns animais também apresentam o que a gente chama de blefaroespasmo. Eles ficam, né, meio que fechando o olho, às vezes por dor, às vezes porque o olho começa a pregar, mesmo uma pálpebra na outra, porque não está tendo lubrificação, né? A deficiência da produção lacrimal, ela pode ser ou na fase dela aquosa ou na fase lipídica. Em alguma desses componentes da lágrima pode ter a deficiência e, com consequência, o olho seco. Como é que vai ser, pessoal, o diagnóstico? Bom, o indicado é o teste lacrimal de Schirmer. O que é isso? São umas fitinhas que elas têm umas marcações. Tenta imaginar
uma mini reguinha, toda graduadazinha, e aquilo vai ser colocado aqui na conjuntiva do animal. Vão marcar alguns segundos, no final vai tirar a fitinha e ver até o número que ela marcou. Se por essa medição estiver abaixo do padrão estabelecido como normal, já considera que o animal tem olho seco. Esse é o método mais certo, né, e mais fidedigno de ser utilizado. Só que assim, com a experiência também, a gente consegue fechar esse diagnóstico clinicamente. E até não é errado, você pode, se você já tiver descartado lá uma úlcera de córnea, por exemplo, ou alguma coisa mais grave, se você vê que o animal não tem isso, você entra com a medicação e em curto tempo, a literatura fala mais ou menos 2 a 4 semanas, mas a gente na prática vê uma resposta muito mais rápida do que isso com o uso dos medicamentos oftálmicos. O tratamento, na maioria das vezes, é feito com pomadas oftálmicas e à base de ciclosporina, geralmente ciclosporina 0,2%. Existem tanto pomadas já prontas no mercado, como elas podem ser também manipuladas. Geralmente a gente faz a cada 12 horas e o uso é contínuo, porque se parar, vai voltar a ter olho seco. Então não tem cura, é só controle, mas usando a pomada constantemente, o animal vai ter o olho bem mais lubrificado. Então pessoal, esse foi o nosso vídeo sobre olho seco. Se você gostou, curte aí, compartilha, inscreva-se no canal. Siga-nos também no nosso Instagram, tem muita coisa legal lá de dermatologia veterinária e também de alguns animais que a gente ajuda, alguns animais carentes. Tem bastante antes e depois lá legal de casos clínicos. Se inscreva em nosso canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço!